Olá, Pro! Tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer sempre muito grande poder compartilhar um pouco dos meus estudos e do que eu venho aprendendo com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho acerca do planejamento, aquele até então conhecido como planejamento anual, tá? No entanto, esse planejamento, ele tem como base o currículo paulista. Logo, os objetivos de aprendizagem de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que a gente encontra de fato dentro do currículo. Quando a gente pensa no currículo paulista da educação infantil, a gente vai encontrar os objetivos lá nas últimas páginas dele. E quando a gente está falando sobre o ensino fundamental, anos iniciais, portanto, ciclos de alfabetização e o ciclo interdisciplinar, nesse caso, cada componente curricular tem o seu currículo, mas também a gente sempre vai encontrar os objetivos de aprendizagem lá no finalzinho dele, certo? Vou falar para você o seguinte: o modo como eu vou apresentar aqui que você pode ou não fazer o seu planejamento é apenas uma ideia que advém do conhecimento que eu adquiri estudando os documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação e outros tantos estudos e também alguma prática que eu venho carregando ao longo dos anos dentro aí da prática docente. Não significa que é a maneira correta ou a única maneira de se fazer, certo? É só mais uma maneira de talvez você se orientar. No mais, o planejamento que eu vou compartilhar aqui com você, ele é para auxiliar os professores que adquiriram o meu diário de bordo. Olha só, a luz está atrapalhando um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Dentro do meu diário de bordo, a gente tem lá algumas folhinhas que logo mais eu vou compartilhar com você, mostrando onde é que você vai colocar o teu planejamento, depois o teu planejamento semestral, o teu planejamento mensal, e a gente consegue consultar, falando da educação infantil, os objetivos de aprendizagem que precisam ser trabalhados, tanto os objetivos de acordo com a BNCC, assim como os objetivos de acordo com os indicadores de qualidade, porque mais uma vez a gente encontra toda essa informação no currículo paulista, certo? Antes de eu já ir direto para o diário de bordo e mostrar para você de fato como é que você pode, uma das maneiras que você pode organizar o seu planejamento e tirar aquele peso que a gente carrega ao longo dos bimestres nas costas, eu quero falar para você o seguinte: quando a gente pensa em planejar, o planejar, a palavra já diz, né? É traçar o caminho que a gente vai percorrer ao longo do semestre, depois a gente vai afunilando ao longo dos bimestres, ao longo dos meses e, por fim, ao longo das semanas e dias. Planejamento, quando a gente pensa em uma unidade escolar, ele não pode acontecer no individual. Planejamento, ele sempre vai partir do coletivo. Aqui nós não estamos falando sobre metodologia, forma como o professor vai trabalhar, porque isso, claro, é individual, cada professor tem a tua maneira. No entanto, os caminhos maiores, não é mesmo, ali a serem perseguidos, ele precisa partir do coletivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, consultar, conversar no coletivo é sobre o projeto político-pedagógico, mais especificamente sobre quais os projetos que nós, professores ali da unidade escolar, inserimos dentro dele, certo? Então, nos reunimos, percebemos que o ano passado, né, o ano de 2022, algumas ideias surgiram com base na escuta sensível e ficou já decidido mais ou menos que trabalharemos tais temas geradores ou tais projetos. Feito isso, a gente se reúne lá na unidade escolar no início do ano, lá naqueles diazinhos de planejamento, e no coletivo a gente decide quais serão os projetos institucionais, aqueles que devem acontecer
dentro de toda a unidade escolar, em que todas as turminhas ali participarão, certo? E que nortearão o caminho, o trajeto dos professores. A gente não pode esquecer o seguinte: quando eu falo, e não sou eu que falo, né? Na verdade, orientações que a gente encontra aí nos documentos, que precisa existir aí projetos já definidos. Isso não significa que todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor será com base apenas naquele projeto. Não, porque se for assim, onde é que ficam as outras orientações no que concerne a escuta sensível, a prestar atenção, observar quais são as curiosidades dos nossos estudantes para, a partir disso, pensar em projetos, atividades, sequências didáticas que poderão ser desenvolvidas com eles. Percebe? Então aqui, por isso que também é interessante a unidade escolar pensar, olha, nós não temos braço para abraçar tanta coisa, então não tem por que pensar em muitos projetos. Muito vale se pensarmos em, por exemplo, em um único projeto ou 2 projetos a serem desenvolvidos, mas que nesses projetos a gente já consiga abraçar um todo. Então, por exemplo, a gente não precisa trabalhar não em um único dia, em um único mês, questões étnico-raciais. A gente não precisa, por exemplo, trabalhar a questão da diversidade, a questão dos migrantes, a questão dos povos indígenas. Na verdade, o que a gente já consegue visualizar aqui é o quê? Uma multidiversidade. Então, por que não pensar em um projeto que trabalhe essa multidiversidade? E, portanto, esse projeto ele pode sim ser pensado por um semestre, ou talvez também ele pode ser ao longo de todo o ano, e lá somente no final do ano, em novembro, dezembro, enfim, é que nós possamos, por exemplo, fazer a apresentação do nosso produto, uma vez que nós estamos falando de um projeto. Mas aqui, claro, eu estou apenas dando uma sugestão, né? Muito mais vale no coletivo sempre a gente dar atenção ao brainstorming, que é aquela chuva de ideias, ouvir todos os professores para então amarrar todas as ideias e decidir por qual projeto. Vamos voltar aqui e pensar um pouquinho no planejamento, que eu acabo falando muito e aí a gente vai desviando do assunto. Mas voltamos. Para que nós consigamos fazer o nosso planejamento aqui no caderno, primeiro a gente vai partir então do projeto político-pedagógico, que é o macro, e aí logo abaixo a gente vai ter informação de quais são os projetos ou o projeto que será desenvolvido pela unidade toda. Feito isso, olha só, a gente já está começando a caminhar. A gente para e olha para a nossa turma. Lembra que a gente precisa, para as próximas atividades, primeiro estar com as nossas crianças. Nesse caso, tudo que eu estou colocando aqui para você, você precisa pensar que é sempre o macro, o geral, e isso só será de fato especificado no dia a dia com as suas crianças, dando sempre atenção para a escuta sensível, certo? E falando em escuta sensível, aqui no canal nós temos uma trilha, né, uma sequência de vídeos bastante legal, bem interessante, que explica bem o que é a trilha da escuta sensível, como que ela deve acontecer e o quão bom é que nós façamos uso disso. Então eu vou deixar aqui no box de informações ou vou deixar linkado aqui em cima para que você dê uma olhadinha depois e comece o seu ano, olha, já sambando na cara da escuta sensível, no sentido de, olha, eu sei muito bem como é que vai ser o meu trabalho esse ano. Então, entende o que eu tô te dizendo, Então, feito isso, a gente volta aqui para o nosso planejamento, tá? Vou olhar, eu vou abrir o caderno para compartilhar melhor com vocês, mas aqui eu tô dando já um basicão. Aí a gente pensa, qual é a turma que eu tenho? Tô falando de educação infantil porque agora este ano estarei com a educação infantil. Olha só, compartilharei muita coisa com vocês. Qual é a minha turma? Ah, minha turma é tal.
Eu pego lá o currículo paulista, visualizo quais são os objetivos de aprendizagem indicados para essa faixa etária. E ali você já consegue especificar quais são os objetivos. E depois a gente vai separando, verificando, porque não tem como a gente trabalhar tudo de uma vez. E boa coisa é que a gente tente trabalhar tudo, mas ao longo do ano. E para que isso se torne um pouco mais palpável, a gente precisa dividir, ter um passinho de cada vez, para que no final do ano a gente consiga somar todos os passos e ter feito um bom trabalho. Tudo bem, Pro? Deu para entender até aqui? Vou agora abrir o diário de bordo para que você consiga entender exatamente o que eu estou falando e como é que você aí, juntamente com as suas colegas na sua unidade, pode conseguir fazer o seu planejamento. Então vamos lá, Pro. Para você entender melhor, aqui está o nosso diário de bordo, na verdade o meu diário de bordo, tá? E aí a gente vai direto na parte que nos interessa. Então logo aqui no começo a gente tem as dimensões. Olha só, são 7 dimensões, de acordo com o que a gente encontra lá no currículo, certo? Feito isso, a gente tem mais à frente aqui, olha só. Eu tô passando assim só pra gente ir direto ao ponto e não ficar o vídeo muito extenso. Então aqui a gente tem a parte do planejamento. Aqui você abstrai porque o meu caderno do primeiro semestre ainda não tá pronto, então eu utilizei esse, mas pensa que aqui é primeiro semestre. Aqui é o planejamento do semestre inteiro, eu já vou explicar. Logo aqui do ladinho a gente tem o planejamento semestral por mês. E aqui, mês a mês, o que é que a gente vai trabalhar. E depois a gente tem aqui, ó, o dia a dia, só que dentro de cada mês, tá? Então, vou voltar aqui para falar para você passo a passo como é que você pode facilitar a sua vida. Primeira coisa, a gente sempre tem aquela dificuldadezinha e é passível de esquecer o que significa a nomenclatura. Então, a minha sugestão para você é, para o vídeo aí, já pega o seu diário de bordo ou o seu caderno, mas se você ainda não tem diário de bordo, a minha sugestão é que você adquira o seu, porque vai facilitar realmente a sua vida. Então, anota aí, qual que é o significado da nomenclatura? Então, aqui eu tenho uma colinha para você, aproveita. Então, EI, a gente já sabe que é educação infantil. 0-1 aqui é a idade dos nossos pequenos, a faixa etária. Então, 0-1 é até de 0 a 1 ano e 11 meses. 0-2 é de 2 anos a 3 anos e 11 meses. E 0-3 é de 4 anos até 5 anos e 11 meses, tá? Então, você só precisa entender qual é a tua turma. Se você tá lá, não sei, ou você vai ter 0-1 ou você vai ter 0-2. Se você está na EMEI, você vai utilizar apenas o 0-3. Depois aqui a gente tem os campos de experiência, que já também eu vou te falar, tá? Então, quais campos de experiências a gente tem? Ó, fiz uma outra colinha aqui para você. Só para caso se a gente precisar consultar, tá tudo na palma da nossa mão dentro do nosso diário de bordo. Então aqui eu anotei o eu, o outro e o nós. C, corpo, gestos e movimentos. TS, traços, sons, cores e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. ET, espaço, tempos, quantidade, relações e transformações. Feito isso, a gente volta aqui na primeira dimensão. Por que é importante você saber disso? Porque aqui, quando a gente dá uma olhadinha nos objetivos de aprendizagem da BNCC, a gente tem vários. Só que a gente não vai usar todos eles, porque a gente já viu que cada habilidade é específica para uma faixa etária. Então, se eu tô na EMEI, não tem por que eu querer desenvolver habilidades que, teoricamente, as professoras lá do SEI já desenvolveram. Então, facilita o nosso trabalho. Então, pega aí um marca-texto e já vai marcando quais são os objetivos correspondentes à tua turminha. No meu caso aqui, como eu estarei na EMEI, então, para mim, só equivale a educação infantil 0-3 aqui, ó.
tá vendo? Porque é a faixa etária que eu estarei. Então, eu já fui grifando com o marca-texto, olha lá, todas as que eu preciso, ó. Fui marcando, marcando. E nesse caso, eu já dei uma afunilada no meu trabalho. Então, eu terei ao longo de todo o ano letivo 28 objetivos a serem trabalhados com as minhas crianças, tá? Feito isso agora, lembra, são 28. Eu voltei porque aqui o caderno é semestral e não só o caderno. O nosso trabalho dentro da escola, ele é feito por semestre. Tanto é que quando a gente volta de férias no meio do ano, a gente não tem o replanejamento. Então, é justamente para isso. Então, aqui eu passo olhando novamente e decidindo quais são os objetivos que eu pretendo trabalhar no primeiro semestre. Lembrando que aqui eu preciso já levar em conta o quê? Os projetos que foram decididos lá no coletivo e que se encontram no projeto político-pedagógico. No meu caso aqui, eu ainda não tenho para compartilhar com você, porque, claro, eu ainda não tive esse momento na escola que eu estarei agora no ano de 2023. Mas voltamos, eu fiz aqui a separação, ó, tá vendo? É uma análise mesmo. Você pode achar que isso talvez vai dar algum trabalho, mas assim, são poucos minutinhos que você faz isso e você já está organizando todo o seu ano letivo, Pro. Então, é realmente muito facilitador, certo? Na sequência aqui, olha só, vou já mostrar para você. Fiz a separação aqui, né, dos objetivos. E aí eu venho aqui na minha folhinha do planejamento semestral. Olha aqui. Então, no meu planejamento semestral, quais são os objetivos de aprendizagem que eu pretendo trabalhar nesse semestre? Eu já coloquei aqui para ser mais fácil todas as habilidades. Preciso escrevê-las? Não, não preciso. Por quê? Porque eu consigo fazer a consulta muito rápido. Então, por aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho D1, que é dimensão 1. Então, eu vou lá em dimensão 1, que é aqui, e já verifico qual que é ela, ó. E aí, eu acho ela aqui e já sei do que se trata, tá? Essa é a facilidade. Fiz isso daqui, lancei todos os objetivos. E aí, eu preciso decidir, porque assim, foi o que eu falei, a gente precisa andar passinho de cada vez. Então, agora, esses objetivos, eles não podem, quer dizer, eles até podem, mas você precisa trabalhá-los especificamente poucos de cada vez para que você consiga, de fato, alcançá-los. Então, aqui, olha só, no meu planejamento semestral, tá vendo que agora ele está dividido por meses? E mais uma vez eu vou te falar, aqui você abstrai e pensa que é fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu fui anotando porque nessa parte a gente precisa fazer a anotação dos projetos, temas geradores, caso tenha, e das leituras que serão trabalhadas com as nossas crianças. Sim, porque o nosso planejamento ele precisa ser pensado de fato para que tudo esteja muito bem amarradinho, abraçadinho, tá? Então a gente já vai pensar também nas leituras a serem trabalhadas com as crianças. Por quê? Porque elas vão ao encontro dos projetos. Então aqui eu separei. Exemplo, vamos supor que na minha unidade escolar nós decidimos por trabalhar 2 projetos institucionais. O projeto Identidade e o projeto Diversidade. Então, ele vai perpassar todos os meses, assim como a seleção de leitura. Aqui eu coloquei seleção de leitura, mas na verdade você já pode colocar o nome do livro ou dos livros que você pretende trabalhar com as crianças naquele mês, tá? Fiz isso para deixar bem organizado e para eu saber que eu vou trabalhar isso daqui com base nisso daqui, mas mais à frente a gente especifica um pouco mais. E aí aqui, ó, no meu trabalho extraordinário, aqui é mês a mês já, o que é que eu vou trabalhar de fato em cada mês. Lembra que aqui as habilidades estão todas juntinhas? Então, olha só o que eu fiz. Eu fui separando aqui, analisando as habilidades, consultando lá atrás e vendo em quais meses eu gostaria de trabalhar cada uma para que de fato eu consiga aprofundá-las. Então, aqui eu fiz toda essa separação. Então, no mês de fevereiro é essa, março, abril e maio serão exatamente as mesmas,
junho e julho, certo? São essas as habilidades. Percebeu que agora ela ficou mais organizado? Toda vez que você chegar aqui, ó, e for ter que montar a sua atividade do dia, da semana, você vai montar com base no que tá aqui. E aí você pode me perguntar, tá, Lila, mas e onde fica a curiosidade? Exatamente, a curiosidade da criança, né? Exatamente, pro aqui você tem uma habilidade, algo que você precisa desenvolver. Aqui, você não vai trabalhar só isso, você vai trabalhar isso, mas você vai deixar um tempo, uma parte do tempo para trabalhar com aquilo que é de interesse das crianças. E conforme for, você vai trazendo ideias de atividades, sequências didáticas, novos projetos e assim por diante. Tudo bem? Então é isso, olha, feito aqui o meu trabalho extraordinário, então você dividiu por mês cada coisa que você precisa trabalhar. Então, vamos supor, aqui faz de conta que é o mês de fevereiro. Você começou, tem aqui a folhinha de acompanhamento e tal. Deixa eu passar esse exemplo aqui. E aí, você chegou na sua folhinha aqui para planejar. E aí, você vai decidir dentro do mês de fevereiro, porque no mês de fevereiro você tem, olha só, essas habilidades a serem trabalhadas juntamente com esses projetos e a seleção de leitura. Então, agora é um trabalho mais específico, mais detalhado que você vai fazer aqui, ó. Então, aqui você vai colocar qual o objetivo de aprendizagem você pretende desenvolver nesse dia aqui, qual o conteúdo. O conteúdo é o que você decidiu, se é uma sequência didática, se é um novo projeto, se é apenas uma atividade solta, se é uma atividade permanente. O desenvolvimento, como é que você pretende desenvolver o passo a passo para que você não esqueça de nada, para que você já chegue dentro da sala de aula com o seu trabalho já prontinho e só segui-lo. Claro, não estou falando que isso é um plano perfeito, a gente sabe. Planejamentos, planos de aula, eles são flexíveis e podem mudar. Mas quando a gente tem um caminho a ser seguido no dia a dia, na correria, isso facilita muito o nosso trabalho. E aí, finalizado, a gente faz aqui a avaliação do dia. Essa avaliação é sobre a criança? Não, essa avaliação é sobre o desenvolvimento de aprendizagem das crianças, sobre como ocorreu a aula, sobre o nosso trabalho, sobre algumas mudanças que talvez a gente possa fazer, sobre falas, curiosidades das crianças e assim por diante. Certo, Pro? Eu espero muitíssimo aqui ter contribuído e ter te ajudado na organização. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Opa! Aqui, na organização. É algo que você precisa realmente sentar e separar direitinho. E então, Pro, o que achou dessa ideia? Já consegui te auxiliar um pouquinho mais nessa sua etapa de planejamento? Te deixar um pouco mais confiante, mais segura, com o coração um pouquinho mais leve, depois de entender de fato como é que você pode utilizar o seu diário de bordo, porque ele foi feito para você com o intuito de facilitar o seu plano de aula, certo? Então me deixa aqui nos comentários o que você achou. Você pode me dizer se agora ficou mais fácil? Vou terminar dizendo para você que este vídeo é uma primeira parte. Pretendo voltar e compartilhar com você uma segunda parte do vídeo mostrando de fato como que será a organização do meu diário de bordo, certo? Então, a partir do momento que eu assumi a turminha lá e eu ter acesso aos documentos, ao PPP, enfim, as informações que eu preciso, voltarei e compartilharei com você de fato como será a minha organização. Eu espero muitíssimo ter contribuído de alguma forma. Se assim eu fiz, Pro, já deixa o seu like, compartilha com as colegas, com as outras professoras. E se você ainda não está inscrito, inscreva no canal, já é a hora. E não esqueça, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo, Pro. Um beijo, até mais, tchau!